Como é que você descobriu o seu chamado para se envolver na criação do Instituto, na área de educação, de transformação social? Qual foi o ponto de virada que você parou e falou assim, eu vou parar tudo que eu estou fazendo na minha vida e vou me dedicar a ser um agente de transformação social? Ponto de virada aconteceu em fevereiro de 2024, quando eu levava meu filho para uma viagem de 4 dias durante o carnaval. Ele ia pegar um voo em São Paulo e aí eu deixei ele lá e ele ficaria 4 dias trabalhando evangelisticamente em 4 estados. Foram 4 dias em 4 estados. E aí que eu estava voltando para casa, a gente tinha recém fechado uma empresa que eu empresariava junto com alguns sócios. E estava naquela fase de olhar para o mercado e ver o que eu ia fazer da minha vida. E aí, sabe quando bate aquela... parece que os americanos usam a palavra epifania, né? Que é quando você tem aquela revelação, você fala, o que eu estou fazendo com a minha vida? Estou com 53 anos de idade, hoje eu estou com 54, já indo para 55, na época eu tinha 53. Estou com todas as coisas dado check na minha lista, está tudo em ordem. Por que eu preciso ou montar um novo negócio, empreender, ou por que eu preciso voltar para o mercado de trabalho, na loucura que eu sempre tive, sendo que a coisa mais importante para mim é reino dos céus, né? E aí, voltando para 97, mais ou menos, 98, 1997, 1998, eu pastoreei, né? E ao pastorear, nós chegamos até a montar um trabalho, que esse trabalho tinha como objetivo, de certa forma, uma conexão com aquilo que a gente tem na UPDA hoje, de montar 6 igrejas no Brasil, que essas 6 igrejas elas servissem às demais igrejas, elas se transformassem em polos sociais, que os voluntários da igreja pudessem apoiar as demais igrejas. E porque houve uma mudança de perspectiva para esse ministério, eu me desliguei, eu pedi a minha saída, a minha renúncia desse ministério. Então, quando eu pego o meu passado, lá em 97, 98, 99, e eu olho para fevereiro de 2024, as duas coisas se conectam, né? Então, a ideia é de falar, bom, vamos olhar então para as coisas que são do reino dos céus. Isso fez bastante sentido para mim. Maravilha. E aí, quando você decidiu fazer algo diferente, você abandonou a sua carreira... Você fechou a empresa, olhou para o mercado e falou assim, eu vou ser um agente de transformação. Como é que nasceu, então, o Instituto OPDO e de que forma a sua fé cristã e a sua trajetória profissional moldaram essa missão de criar um instituto? Eu trabalhei... A minha formação é marketing, né? Então, eu sou formado em marketing, tenho alguma pós-graduação e especialização em outras áreas, mas o marketing está na minha veia. E um dos pilares do marketing estratégico é você analisar mercadologicamente oportunidades de negócio. Então, ainda que não era um negócio que eu ia montar, uma empresa que teria lucros, eu pensei em ser uma instituição sem fins lucrativos, mas para poder atender uma dor que houvesse neste mercado evangélico. E aí, você vai vendo todas as possibilidades, desde... coisas bobas que, obviamente, são tiradas rápidas da lista, do tipo, fazer uma franquia de cafeteria dentro das igrejas, ou livraria, ou aí você começa a fazer um monte de análise, de consultorias e tudo mais, mas aí eu comecei a perceber que, ainda que eu não conseguisse o produto, eu sabia que o mercado estava focado com o evangelho vinculado a crianças a partir de 11 anos de idade. Ou seja, na ocasião eu não sabia ainda que era 11 anos, mas era assim, pré-adolescentes, adolescentes e jovens. Porque eu estava muito ligado com questões de política, questões ligadas à ideologia, vendo o que estava acontecendo sobre essa proposta woke mundial. E nessa época, em fevereiro de 2024, ainda estava muito forte isso. Sim. Hoje, a gente está falando já em 2025, já quase entrando no segundo semestre de 2025, então você já vê que o pêndulo voltou um pouquinho, já parou-se de falar tanto sobre isso.
Mas aí eu via que isso era uma necessidade, ou seja, de a gente defender a cosmovisão, porque ela estava sendo fragmentada, a sociedade estava fragmentada, fragmentando isso daí, e percebendo que pessoas das igrejas estavam tendo temores em relação aos seus filhos. Aí eu olhei, bom, primeiro é uma forma de atender internamente, segundo é uma forma de a gente propor externamente. Sim. E aí o desenho foi evoluindo até que cheguei à conclusão, com base em muitas análises, que a direção seria trabalhar com esse perfil, ou seja, 11 anos para cima, porque de 11 anos para baixo você está falando de pessoas que não conseguem entender, não têm ainda maturidade, né? E de 11 anos para cima você consegue, porque apesar de ser novo, o perfil de estudantes de escolas públicas, que foi um dos perfis que a gente chegou a mapear como sendo foco, é um jovem que ele tem uma maturidade diferente do pré-adolescente que não é de uma escola pública, né? Então aí a gente foi desenhando para chegar nisso daí. Então foi tirando coisas, foi fazendo uma limpeza do que a gente tinha na mesa, até chegar à conclusão de quem era o objeto da nossa atenção. E aí foi, tá, já sabemos que são eles, de o que a gente precisa passar para eles? Sabemos que temos as dores de que estão sofrendo hoje do ponto de vista de propósito de vida, eles estão pensando se eles são um ser humano ou se eles são um animal. Parece brincadeira falar isso, mas a gente tem jovens com esse problema. Alguns casos, tem casos disso. Então, assim, é isso daqui que a gente precisa fazer. Mas hoje, eu já estou passando já um ano já desse momento, a gente já está um ano e pouco já disso, eu consigo chegar às 5 pilastras que defendemos, que é o indivíduo, a ética, a moral, a civilidade e o lado profissional. Mas isso foi desenhado, foi sendo desenhado, na verdade, ao longo desse 1 ano e 2 meses, 3 meses.